Na segunda parte da aula pública sobre a formação das elites africanas, a professora Melvina Araújo responde a perguntas do público da Unifesp em Guarulhos. E a minha dúvida é em relação da formação dessas elites. Se os colonizadores, no caso, a senhora mencionou que foi uma colônia britânica, se eles fizeram parte da formação, influenciaram na escolha, de alguma forma, dessa elite que se formou, e se eles também participaram da educação dessa elite. Tem sim, porque à medida que eles foram os iniciadores e os mantenedores das escolas, eles ajudaram a formar essa elite. Agora, não necessariamente eles tinham por objetivo, aliás, acho que não tinham por objetivo formar essa elite, mas essa foi uma consequência. Uma consequência não imaginada quando eles instalaram as escolas. Porque, ao instalar as escolas, certamente eles não imaginavam formar uma elite que iria destituí-los da colônia. E foi o que aconteceu. Né? Quando a gente tem, por exemplo, Malinowski, que foi um antropólogo, um dos responsáveis pela efetivação do método na antropologia, que foi o orientador do Jomo Kenyatta, que foi quem assumiu a presidência do Quênia, foi o primeiro presidente do Quênia independente. Né? O que dizia Malinowski? Malinowski, no prefácio ao livro de Kenyatta, ele diz o seguinte: eu tenho muita pena desses nativos que foram escolarizados. Por quê? Porque eles não estão mais em lugar nenhum, eles não são mais nativos, porque não são tradicionais, porque foram retirados das suas aldeias, foram retirados do seu meio. E eles nunca serão europeus, apesar de terem sofrido a injúria da educação superior, a injúria, você viu? Eles nunca serão europeus. Então, a ideia dele é que você ou era nativo ou era europeu. E não era isso, obviamente, o que eles pensavam. Então, é muito interessante, quando a gente lê o livro do Kenyatta, a tese do Kenyatta, é que ele segue todos os passos do mestre no sentido de descrever a sua própria cultura, descrever como são os Kikuyu. Né? Mas, no final, ele começa a apontar algumas questões que seu mestre jamais permitiria, porque ele também tinha um papel político. Aliás, o Kenyatta acabou fazendo o mestrado com Malinowski porque ele tinha ido para Londres para reivindicar questões relativas à posse da terra. Porque eles viviam numa questão de conflito territorial. A coroa britânica, desde o final da Primeira Guerra, tinha editado uma lei que tornava a propriedade da coroa as terras devolutas, e esses jovens que estavam formando essa nova elite queniana reivindicavam essas terras para eles. Então, Kenyatta foi lá, enquanto secretário da CAU, para reivindicar, junto à coroa britânica, a entrega dessas terras a esses sem-terra nativos. A questão da identidade, nesse sentido, eles continuam reivindicando suas identidades enquanto Kikuyu, enquanto Masai, enquanto membros de outros grupos étnicos, sejam quenianos, sejam de outros países. Né? Então, eles não vão levar isso em consideração. Não vão levar em consideração que os europeus, ou a maior parte desses europeus, considera que eles sejam algo fora do lugar. E alguns líderes nativos também achavam que eles eram algo fora do lugar.
alguns líderes nativos não deixavam, não permitiam que esses nativos escolarizados participassem de algumas das decisões que eram tomadas nos conselhos nativos. Então, eram duas elites aí que faziam, digamos, meio pouco caso dessa elite. E acho que foi daí que eles ganharam mais força. Foi aí que eles construíram um movimento de independência, um movimento de questionamento da colonização e conseguiram mandar embora os europeus daí. Como o ensino, que deveria ser um ensino para perpetuar um conhecimento colonial, fez com que grupos locais fossem capazes de uma luta anticolonialista, expulsando os grupos, expulsando a elite europeia do espaço.